organizado para a prova, que vocês vão fazer uma prova, lógico, né? E a gente detalhar aqui o que vai ser, como vai ser, e eu vou dar algumas dicas aqui, e acredito que vai ser interessante para todos. Bom, dos estudos, né, seria importante você pensar sobre as formas do relevo existente no trajeto até a sua casa, de sua casa até a escola, né? Vocês já pararam para pensar nessa situação? Né? Pense também sobre a geomorfologia da área central da sua casa. O que tem ao redor? Onde você mora? Qual é a condição do relevo onde está situada a sua residência? Assim você terá elementos suficientes para perceber que as formas de relevo são complexas e variadas, e que o homem tornou-se, ao longo de sua história, um importante agente modificador da paisagem. Obviamente, antes, boa parte de todas as cidades, do ponto de vista da sua ocupação, elas passaram por algum tipo de mudança na paisagem, principalmente das que se formaram à margem dos rios, das que se formaram nas planícies, né, em áreas que, como vou dizer, em áreas não tão, digamos assim, habitáveis, né, mas que ao longo do tempo as pessoas, o ser humano, ele foi moldando, organizando esse espaço de ocupação e lá se fixou. Né? Como nós vimos nos vídeos anteriores, né, em alguns momentos, o problema da ocupação leva para as áreas de risco. E as áreas de risco em si, elas vão trazendo problemas para as pessoas do ponto de vista de perdas, de danos ou até de vidas. Tá? Muito bem, digamos assim, organizado naquele vídeo que foi mostrado para vocês. Todos os anos, no Brasil, nós vamos, infelizmente, ter esse tipo de problema. Porque os moradores, os residentes, a população, infelizmente, ela está fora do contexto, principalmente do planejamento urbano, em algumas cidades. Não vou dizer em todas, mas em algumas cidades. Tá? Vimos também a questão do tempo geológico, do tempo geográfico, né? Dentro do espaço geográfico. A imagem do fatiamento da superfície da Terra, demonstrando as informações de manto, núcleo e as informações coerentes que estão na subsuperfície. Aqui, novamente, a estrutura da Terra de crosta, manto superior, manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Falamos, inclusive, da questão da crosta continental, né, formada essencialmente por silicatos, chamada de cial, e a crosta oceânica, né, chamada de cima. A cial tem 25 a 50 quilômetros de espessura, e a cima tem entre 5 e 10 quilômetros de espessura. Né. Vocês estão podendo acompanhar aí pelo slide. Em algum momento eu vou correr, eu vou acelerar. Isso aqui eu estou só trocando algumas informações, falando novamente, mas... Bom, dos estudos de ordem paleográfica, né, os estudos dos pólens, os estudos por datação por carbono 14, por chumbo, por berílio, né, pela LOI, pela luminescência óptica estimulada, para fazerem observações de datação de determinados elementos e saber em que tempo geológico esse elemento se formou na crosta. Falamos também aqui novamente das placas tectônicas, dos movimentos convergentes e divergentes, das placas que se afastam, das placas que colidem, das placas de Nazca com a placa sul-americana, que está em um processo de subducção, formando a Cordilheira dos Andes.
e nessa Cordilheira dos Andes não pode ser considerado como os dobramentos modernos da América do Sul, não no Brasil. A imagem da NASA, né, do relevo, tanto da crosta quanto do relevo abissal aqui entre o oceano, o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, principalmente na placa sul-americana com a placa africana, onde ambas, né, se afastam. Né. Aqui o total, né, de centímetro por ano, detalhado nessa parte aqui entre essas linhas, evidenciando que algumas se afastam a 7,5, 7,2 e até 9,4 centímetros ao ano. Modernamente, a geomorfologia passou a incorporar em suas considerações a intervenção antrópica. Falamos anteriormente na intervenção humana sobre o relevo, na modelagem, no uso de ocupação, no processo de reorganização do espaço. Dos conceitos fundamentais da geomorfologia. Quando eu chegar no final, eu vou voltar aqui para dizer o que eu vou cobrar de vocês na prova, tá? Por isso que tem que assistir até o final. Bom, isso aqui é uma coisa que eu vou cobrar. Geomorfologia, tá? É uma ciência natural que tem por objetivo o estudo das formas do relevo e da superfície terrestre. A palavra ela é artificial e pode ser decomposta. Né? Então, a geomorfologia, ela anteriormente, ela não era considerada como uma ciência. Então, toda ciência, assim como a geografia, ela se apropria do conhecimento das outras demais ciências, da pedologia, dos fundamentos da hidrografia, dos fundamentos do clima, do monitoramento do clima, né, dos aspectos da climatologia, para que se possa correlacionar as mudanças no relevo e os outros elementos, junto com os outros fatores. Assim, a geomorfologia é uma ciência natural por quê? Tem um objetivo científico de estudo, as formas do relevo terrestre. Em atitudes científicas, ela descreve, classifica e explica. Isso aqui é inerente do geógrafo, inerente do geomorfólogo e inerente do profissional em geografia, seja do bacharelado, seja da licenciatura. Tem que ter isso em mente, do ponto de vista da descrição, da classificação e da explicação. Tem os mesmo mecanismo operacional das outras ciências. Desde que deseja explicar, é obrigado a descrever cientificamente. Logo, usar determinada terminologia e de forma adequada. Só respondendo aqui, Antônio, eu vou disponibilizar o que ocorre é o seguinte, eu preparei os slides e todo esse material ainda não estava compactado, ele não estava finalizado. Então, eu ia ficar mandando o slide em pedaços para vocês. Hoje ele está finalizado. Ele tem 106 slides, eu vou zipar e vou enviar para vocês. Eu acho mais tardar, porque tem que postar pela plataforma, e eu só vou conseguir postar isso na segunda-feira. Ou se vocês desejarem receber isso em primeira mão, manda um e-mail. Vocês têm meu e-mail, mandam, professor, manda um e-mail aqui, eu mando para vocês, sem perda nenhuma para os demais. Tudo bem? Então, pode-se dizer que o campo de estudo da... Valeu, Antônio. Pode-se dizer que o campo de estudo da geomorfologia é a superfície de contato. A parte sólida, que é a litosfera, a parte dos envoltórios líquidos, a parte fluida, que é a hidrosfera, e os gasosos, que são a parte da atmosfera, entre as camadas da atmosfera. A análise e estudo dos fenômenos gerados dessa complexidade de ações deve ser feita sobre dois aspectos, a parte estática e a parte dinâmica. Então, fornecer a descrição explicativa e um inventário detalhado das formas.
Analisar os processos que operam na superfície. No primeiro caso, a geomorfologia se preocupa com os aspectos estáticos, a anatomia, a forma da paisagem. No segundo, o aspecto dinâmico. Falamos também sobre a questão dos níveis de abordagem, né? Onde nós temos a compartimentação, o levantamento estrutural superficial e o estudo da fisiologia. Falamos da compartimentação dos palos pavimentos, vou mostrar aqui novamente os palos pavimentos em várias regiões, principalmente aqui, estou mostrando aqui da região norte, mas nós temos esse palo pavimento em todas as regiões do Brasil, aqui no Paraná não é diferente. Mostrando aqui, nós temos aqui essa margem direita lá do Rio Acre, lá no município de Chapuri. Vocês podem observar aqui os bancos de solapamento, onde o rio logicamente, faz esse processo erosivo aqui, solapando nas margens e retirando esse material daqui. Esse outro material que está todo aqui, principalmente nessa borda, nas outras imagens também, ele já foi, logicamente, compactado, deixado aqui nas inundações ou no período de vazante anterior. Como vocês podem observar aqui nesses bancos de areia, essa parte mais grosseira. Ou seja, a areia em si, por ser um material mais grosseiro e mais pesado, obviamente ela consegue se fixar. Já com o silt e a argila, ou o material mais sedimentar, mais fino, o rio carrega. E esse carregamento e esse material particulado fica misturado a essa água. Por isso dá a coloração barrenta nas águas de alguns rios no Brasil. Falamos da questão do processo erosivo, um dos processos erosivos que existe entre o sulco, o ravinamento e a vossoroca, que é o evento final. Vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo. Falamos e voltamos a falar sobre a questão do movimento de massa. Como eu falei para vocês, o Brasil, por suas condições, isso é uma citação de 1996. Lá atrás, anteriormente a 1996, já existiam esses problemas. Esse problema não deixou de existir e, em alguns momentos, principalmente pelo tempo de recorrência de precipitação, essa elevação desse volume, desse máximo de precipitação, já causou alguns problemas. Aqui na Serra do Mar, na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, e atualmente no Recife e principalmente na Amazônia. Então, por suas condições climáticas e grandes extensões de maciços montanhosos, está sujeito aos desastres associados aos movimentos de massa nas encostas, além da frequência elevada daqueles de origem natural. Ocorre no país também um grande número de acidentes induzidos pela ação antrópica. A questão da ocupação volta novamente. Como o Erlon falou ali, a questão da turbidez da água, do material particulado que dá essa coloração aos rios em bacias sedimentares. Segundo Tominaga, o movimento de massa é o movimento do solo, rocha ou vegetação ao longo da vertente da ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como a água ou gelo, se dá pela redução da resistência dos materiais de vertente ou pela inundação do comportamento plástico e fluido dos solos. Quando ela fala que a contribuição de outro meio, como a água ou gelo, obviamente a água ela age como redutor, não do ambiente redutor numa hidrólise, mas numa redução da resistência dos materiais, com que eles se tornem mais fluidos e se desloquem da parte mais alta para a parte mais baixa. Aqui as características dos movimentos de massa que eu mostrei para vocês. A questão do rastejo, afluência, essa parte conceitual é interessante ter em mente.
pode ser cobrado, vocês, não agora, mas futuramente, são movimentos lentos associados a alterações climáticas sazonais, ou seja, a relação do umedecimento e da secagem, ou seja, o ponto onde existe determinado volume de precipitação e o material do solo ele tem quantidades ou tem uma textura mais argilosa, mais argilo-arenosa, ele vai ter essa predisposição, né? Essa predisposição à erosão e ao rastejo ou ao movimento de massa associado. De um rastejo ele pode se transformar em um escorregamento ou um deslizamento. Tá? Então, a saturação do solo, né, pela água e chega num nível de saturação, de infiltração, ele começa a escoar, e ao cessar essa precipitação, aquela massa d'água vai ficar no solo. Ela vai ser evaporada lentamente, mas dependendo do local onde aconteceu essa situação, ela vai, digamos assim, evaporar mais rapidamente. E essa evaporação mais rapidamente cria essa relação do umedecimento e da secagem, e na questão das argilas, principalmente vai sendo 2:1, são argilas expansivas, considerando o peso das árvores, o peso das casas e mais a topografia do terreno, ou naturalmente pode acontecer o rastejo. Conforme demonstrado aqui nessa imagem. Erlon, a terra roxa do Paraná é sujeito a rastejo? Olha, vai depende principalmente das características dela, tá? O tipo de textura. A terra roxa ela tem mais argila ou mais areia. Se ela tiver mais areia, né, a textura mais arenosa, ela vai ter maior possibilidade de absorção dessa água, né? Se ela tiver mais argila, ela vai ter essa absorção, porém, né, pode levar para um risco potencial de erosão ou do rastejo, dependendo da localização do rastejo. Como nós falamos aqui, ela precisa ter, pelo menos, uma relação com a declividade, a topografia do terreno. Então, eu sinceramente desconheço essa situação, mas a gente pode pesquisar ou verificar. Vou pedir aqui para a Gisele. Gisele, dá uma verificada para nós aí, faz uma busca na web, verifica aí na Embrapa, alguma coisa para aqui, aqui no Paraná, essa relação da terra roxa e processos erosivos. Marlene está fazendo uma pergunta interessante. Tá? Aquele deslizamento do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, pode ser considerado rastejo? Não. Aquele evento no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, aquele evento fatal, né, que vitimou várias pessoas, o que ocorre? Vamos para o processo histórico. O que era o Morro do Bumba antes de ser ocupado? O Morro do Bumba, antes de ser ocupado, era um grande lixão. O que acontece com o grande lixão? O lixão foi compactado, algumas árvores cresceram, e aquela área foi ocupada. E algumas pessoas daquilo lá, consequentemente, sabiam que aquilo ali era um lixão. O que acontece com aquele material que está sobre a rocha? Aquele material que está sobre a rocha, ele está como se fosse uma pequena capa, em um material mais rígido por baixo. Com a alta precipitação daquele ano, naquele momento, aquele evento, né, sazonal de precipitação, né, o que aconteceu? O solo saturou, teve o peso das rochas e teve o deslizamento. Só o que aconteceu? Naquela faixa do deslizamento é onde estava compactado o lixão.
E pode observar na cicatriz do deslizamento que ficou direitinho lá, aquela parte foi compactada no chão. O que ocorre, como eu estava falando no início, a questão, o poder público, ele, às vezes, ele fecha os olhos para certas situações. Ele fechou os olhos para aquela situação no Morro do Bumba. E não é, digamos assim, não é propriedade do Rio de Janeiro a questão da ocupação de um lixão. Em Manaus tem. O Acre quase teve, né? Só que os ambientalistas correram e conseguiram frear aquela situação, mas em outros lugares que nós não sabemos, consequentemente tem. A ocupação dessas áreas, a ocupação por pessoas dessas áreas, principalmente de lixão. Se você se você dá uma pesquisa rápida na web, colocar lá aterro sanitário, e coloca entre parênteses Manaus, Irineu Serra, você vai pegar um artigo científico muito bom que o pessoal da UFAM fez sobre as patologias encontradas nas pessoas que residem naquele lixão. Aí, tem logicamente não só de lá, mas tem uma publicação muito grande, tanto nacional quanto internacional. Então, observando aqui, novamente, voltando para a nossa imagem, vamos supor, Marlene, tá, que esse aqui seja aquela área do Morro do Bumba. Tá? Então, as casas foram construídas sobre um material que ele não estava totalmente consolidado, né, um material inconsolidado, e que a precipitação fez com que essa saturação e o peso e mais o tipo de material se deslocasse em vertente abaixo, o que ocorreu que levou várias casas, vitimou várias pessoas, e o problema ficou, e o problema persiste ainda, né, em alguns problemas no Brasil. E não imaginar, é só no Rio de Janeiro, só em São Paulo, só em Santa Catarina, só no Paraná, porque existem áreas mais íngremes, com topografia mais elevada, não. Em áreas com relevo suave, ondulado, também pode acontecer esse tipo, principalmente por conta da tipologia do solo. Né? Então você vê aqui, rochas, você vê o embarrigamento desse muro, você vê a casa rachada, a árvore com o tronco recurvado, fendas, né? Uma rocha aqui em cima que pode cair, outras que já rolaram, casas trincadas, né? E a água. Essa umidade interna, né, faz com que boa parte desse material flua ladeira abaixo. Aqui está o site, né? Logicamente depois você tem acesso para vocês pesquisarem ou por curiosidade. Que falam dos escorregamentos circulares ou rotacionais, que são tipologias, né? Com tipologias, e são várias tipologias que foram observadas em vários locais, em vários lugares do mundo. Bom, aqui os rotacionais, os movimentos de bloco, né? Como eu falei para vocês anteriormente, essas fissuras ou essas causadas na rocha, principalmente por conta do umedecimento, do resfriamento e do aquecimento. Né? Então aqui a água entra por essa fissura, né? Causa o material que fica aqui consegue fazer que esse bloco solte um do outro. Então ele fica particionado, né? E os blocos ficam instáveis por conta dessas descontinuidades. E, logicamente, a queda é vertical. Tá? Na questão do tombamento também temos descontinuidades, porém os blocos são maiores. Os blocos são maiores por tombamento.
Vou mexer alguma coisa aqui. Então, os blocos rochosos, né? Essa erosão e esse escorregamento e desrolamento de blocos, o que aconteceu também já em outras áreas. Principalmente esses blocos eles estão no solo e a precipitação mais a erosão lateral desse material vai erodindo essa base e esses blocos eles se soltam, principalmente. Vocês observam aqui por conta dessa vertente ou dessa encosta, ela tem um ângulo de inclinação. Então, a velocidade com que esse bloco desliza, ele vai, consequentemente, causar inúmeros problemas até onde ele consiga parar. O desprendimento de lascas, tá? E fala aqui que as corridas são movimentos gravitacionais de massa de grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido, caracterizados por uma dinâmica híbrida, regida pela mecânica dos sólidos e dos fluidos, pelo grande volume de material que mobilizam, pelo extenso raio de alcance que possuem, até alguns quilômetros, resultando num grande potencial destrutivo. Aqui, novamente, aquela imagem, né, do vulcão no Equador. O material que foi o rio conseguiu transportar, né, lá no Rio Rolante, no Rio Grande do Sul, num evento que teve agora recentemente em 2016 para 2017. Olha um monte de material que saiu das vertentes e o que o rio trouxe e o que a força da água trouxe e depositou aqui as árvores, né, que também foram arrastadas, destruídas, né, por conta do evento. Bom, vocês fizeram aquela atividade anterior, né, da aula anterior, de segunda-feira. Naquela atividade, eu fiz uma pergunta lá de correlação sobre essa questão da geomorfologia. Então, eu já informo, eu vou cobrar esse material novamente, só que com uma outra, né, vertente de perguntas e de estrutura. Então, da geomorfologia estrutural, né, trata especificamente da origem e evolução do relevo através da relação entre as formas da estrutura geológica. Aqui, nesse mapa de 1990, se mostra as áreas cratônicas, as bacias sedimentares, né, e as áreas marginais esquerda e marginal direita da bacia do cráton amazônico, né. Da geomorfologia climática, um segmento, o que ela estuda, qual é a configuração, qual é a relação com o espaço, tá? Da geomorfologia costeira e submarina, o que ela estuda, qual é a dinâmica também da sua transformação, geomorfologia continental, a regional, desculpa, vou voltar, e a geomorfologia aplicada. O Erlon está aqui. Erlon, vamos lá. Você informa que a pergunta foi feita porque em janeiro, isso lá você se relacionando à Terra Roxa, correto? Dá um ok aí. Houve um período de muita chuva em Arapongas, no norte do Paraná. Beleza. E houve rachaduras em muitas casas. Falaram que devido às chuvas, a terra perdeu a resistência. Bom, numa primeira análise, sim, eu não fui a Arapongas, fica no norte, aí, como você informa, no norte do Paraná. O que pode ter acontecido? As rachaduras nas casas, elas naturalmente, elas advêm
da questão do solo em si. Aquilo que eu comentei anteriormente. Será que a terra roxa ela tem muito mais, a textura dela é muito mais argilosa do que arenosa e siltosa, causando com que o peso das casas em determinado dentro do terreno ela sofresse essa falta de resistência e pendesse um pouco para o lado, ocorrendo a rachadura, né? Então, a terra roxa, conforme você formou agora, a questão seria mais argilosa, ela tem essa relação, principalmente. Aí é identificar, com certeza, se ela tem essa relação mais expansiva, ela é 2:1. Né? Então, sendo 2:1, ela vai, no umedecimento, ela vai crescer e no ressecamento ela vai diminuir. Então, essa relação de contrai, expande, contrai, causam esses problemas, principalmente na estrutura. Pode causar estrutura numa vertente, pode causar estrutura, principalmente numa área residencial, como foi o caso aí, bem observado. Tá? Isso, obviamente, Erlon, é passível de um estudo. Né? Fazer um estudo, fazer um levantamento, uma análise, ela é multitemporal, né? E dá para escrever até um artigo sobre isso, né? Considerando o tipo de material, principalmente envolvido nesse evento. Tá? Os processos endógenos e exógenos. O que são processos endógenos? O que são processos exógenos? Né? O relevo da Terra está em constante mudança, mas não percebemos porque essas mudanças, em geral, ocorrem muito lentamente. Tá? Como já comentamos anteriormente, não se processam no tempo de uma vida humana, mas em milhares ou em milhões de anos, o que chamamos de tempo geológico. São fenômenos endógenos, são fenômenos que ocorrem no interior da Terra. O movimento de subida, afundamento e dobramento da parte da crosta que causam modificações na superfície terrestre. Eu posso perguntar para vocês, vocês definirem o que são processos endógenos e exógenos e citar e dar um exemplo para cada situação. Não? Fica legal. Aqui é a questão dos movimentos orogenéticos, né? Observe aqui que esse bloco ele é soerguido, enquanto esses outros blocos laterais, eles não são, eles são rebaixados. Por conta de quê? Por conta dessa força interna que existe na situação. Vamos imaginar que essa área aqui seja esta área, né, correlativa. Então, essa força fez com que essa parte central soerguesse e essa parte lateral rebaixasse. Nos movimentos epirogenéticos, associados à relação lá da isostasia, ela pode sim fazer com que haja esse movimento de subida e descida do continente. Como eu falei lá atrás na questão da evolução da paisagem, eu trouxe esse bloco de diagrama para que, digamos assim, pudesse ser observado essa questão principalmente daqui, ó, da placa de Nazca com a placa sul-americana, fazendo esse processo de subducção e modelando a paisagem naquela área, ou seja, na criação e do soerguimento da Cordilheira Andina. Vocês observam que anteriormente isso era um grande lago, e esse lago ele foi modificado a trajetória dele, principalmente a partir desse fenômeno, né? E praticamente você tem toda essa parte soerguida, né, em algumas áreas lá na região, apenas na Serra do Divisor você encontra áreas mais elevadas. Na parte já da capital, que seria Rio Branco, já são relevos mais suaves, ondulados, né? Já está dentro da formação Solimões, que ela já é mais arenítica, né, e é de deposição lá do Mioceno e Plioceno.
do relevo estrutural, geomorfologia. Falando também da questão da geometria das falhas, uma falha vertical, onde que um bloco desce e o outro sobe, da falha transcorrente, que são falhas laterais, da falha vertical, que um bloco, logicamente, diagonalmente, ele desce, e da falha inversa, quando um bloco sobrepõe ao outro. Né? Aqui a demonstração da falha vertical, nessa área aqui do Grand Canyon, e aqui o depósito de talos e os processos erosivos, principalmente por conta de algum momento de precipitação. E aqui um rio, né? Esse rio bem, posso dizer, bem encravado nessa rede de drenagem. E toda essa área bem modelada, bem organizada, e aqui é um pouco de remanescente florestal, né? E muita erosão. Aqui tem um temperismo físico, químico e biológico ocorrendo aqui rotineiramente. A placa inversa, que é aquela que o bloco de cima, que é a capa, né, se movimenta em relação à lapa, que é o bloco de baixo. Então você tem um platô, as forças contrárias, conforme lá naquela imagem anterior, você tem duas forças e que elas forçam esse bloco, né, a subir ou soerguer. A falha normal, né, foi demonstrado também a mudança nessa trajetória, principalmente por essas linhas ou por essas camadas, né, e aquela em que o movimento relativo aos blocos, então que o bloco de cima aparentemente se movimentou no sentido do mergulho, né, ou se movimentou para baixo, então, o mergulho do bloco. A falha transcorrente, o exemplo principalmente aqui nessa plantação, e que você percebe o desalinhamento, né, aqui nessa região. E o fator dessa linha de trem, de ela ter, logicamente, mudado, né, principalmente aqui com um pouco mais no S, por conta dessa falha ou desse movimento, dessa falha transcorrente. Aqui nós temos o plano de falha, né, dentro de uma falha normal, o espelho da falha e as camadas. Aqui você tem a capa, que é o bloco, que é a parte de cima, e a lapa. Aqui, nesse caso, uma falha inversa ou de acavalamento, né? Ou seja, onde que a capa se sobrepõe à lapa. Dos processos exógenos, eu falei pouco na semana passada, vou falar um pouquinho mais agora, eles são fenômenos que modelam, né, a superfície da Terra e desgastam lentamente o que as forças internas produziram. Os processos exógenos têm origem na parte externa do planeta e tendem a aplanar ou nivelar as formas do relevo, deixando marcas na paisagem, né? Essa ação é denominada erosão e é realizada por diferentes agentes. Um dos agentes, você tem a erosão eólica, promovida pelo vento, você tem a erosão pluvial, pela precipitação, a erosão fluvial, pela rede de drenagem, pelos rios, lagos, igarapés e tudo mais. E todos esses processos combinados ocorrem na superfície terrestre e ajudam a modelar o relevo, tá? De intemperismo, logicamente, que eu falei anteriormente, processo ou conjunto, né, combinados, químico, físico, biológico, desintegração ou degradação e decomposição de rochas causados por agentes geológicos diversos junto à superfície da crosta. Nós temos o intemperismo químico, nós temos uma química entre nós, né? Gisele, qualquer coisa, você pode interferir, pode considerar sem problema algum, né? Destaca-se a ação da água
da chuva carregada por outros elementos atmosféricos, como, por exemplo, o CO2. Ela ataca os minerais da rocha em sua superfície exposta e em suas fraturas e o decompõe, dando origem a novos minerais estáveis às condições de superfície terrestre. E os solutos, né, emigram pelas fraturas das rochas ou nas águas superficiais em direção ao mar. Aqui você tem que é a ação da água, um temperismo químico, né, que é a ação da água com uma carbonatação da calcita, onde ocorre a dissolução da rocha pelo ácido carbônico. Você tem aqui o H2O, CO2, e essa combinação no ambiente, principalmente com a água, gera essa questão da carbonatação. Gisele, está dizendo que é química ambiental, mas nunca exerceu. Vamos exercer agora, né? Não seja por isso. Se você sentir a vontade de fazer algum comentário, principalmente em relação ao empirismo químico, físico, biológico, sem problema. Você pode teclar com o pessoal. Né? Físico-mecânico. Né? Calculação das variações de temperatura na superfície terrestre. Lembra que eu falei para vocês? O aquecimento, o resfriamento vai fazendo com que a rocha ou o material em determinada fissura, em determinada fratura, quebre. E que ocasiona dilatações e contrações nas rochas que se fraturam, favorecendo a degradação. Olha essa imagem. Quando eu passei por aqui, nessa região lá em Rondônia, eu não sei precisar, mas eu acredito que não fazia muito tempo que esse bloquinho tinha se soltado desse matacão. Vocês observam aqui, ó, que essa faixa que eu estou segurando aqui, ela encaixa naturalmente aqui, ou seja, a contração, a dilatação, o resfriamento, né, a mudança de temperatura causou essa fratura. E essa fratura foi evidente. De longe eu percebi, fui lá e verifiquei, fotografei, né, nós estávamos nessa questão, estávamos numa expedição geográfica, e consegui mostrar para os alunos essa questão do intemperismo mecânico. Vocês observam também aqui que tem uma árvore dentro da rocha, algumas palheiras aqui nessa região, indicando que o solo é ácido, né? E essas rochas expostas também sofrendo o tipo de esse intemperismo. Vocês observam aqui que é muito bem arenoso aqui, então essa área possivelmente vai ser, ela é facilmente erodida e esse material aqui rapidamente ele vai ficar sobreposto. Olha a árvore que eu acabei de falar para vocês. É a ação dos seres vivos, como os ouriços, cracas, mexilhões do mar, raízes de plantas na terra e outros seres que promovem e auxiliam o processo de intemporismo. O que acontece é que a raiz da rocha entra entre uma fissura e uma fratura e outra, e ela vai dilatando a rocha. Então, ela vai afastando um bloco do outro, tá? Conforme está observado. E o enraizamento vai tomando de conta da rocha e, logicamente, trocando outras informações. O diagrama do processo erosivo. Tá? Você tem aqui, lá em cima, no topo, aí você tem a erosividade, a erodibilidade. Erosividade é a propriedade que as águas das chuvas têm em provocar a erosão dos solos. Erodibilidade é a suscetibilidade que o solo tem de ser erodido. Erlon, o caso lá da Terra Roxa, ela está enquadrada entre a questão da erosividade e a questão da erodibilidade. Ou seja, ela é suscetível de ter um maior ou de sofrer maior erosão.
né? Com as propriedades do solo influem na erodibilidade, por exemplo, o teor de areia, silt e argila. Quanto mais areia, quanto mais silt, mais argila, né? A densidade, né, desse material, se é mais compactado ou não, né? A porosidade desse material, a areia, ela é porosa, a argila também, ela tem grãos de porosidade, portanto, a argila, ela é, pode-se dizer que ela é mais porosa que a areia. Porém, a areia você tem maior infiltração, a argila você não tem toda essa dimensionamento. E matéria orgânica. Tá? E aqui a correlação, você tem que ter topografia, cobertura do solo e práticas conservacionistas. Por que eu falo da topografia? Quanto mais íngreme a relação, quanto mais íngreme o relevo, né, você vai ter um maior comprimento de rampa, consequentemente, por um evento anômalo de precipitação, você vai ter uma maior força cinética dessa água descendo essa rampa, e o solo vai estar ali, ele vai totalmente ser erodido. Né? E considerando também a cobertura do solo. Quando você não tem um solo, uma cobertura específica, ou você retira aquela cobertura, deixa o solo nu, você, obviamente, esse solo fica exposto a esse tipo de precipitação, esse tipo de erosão. A chuva, logo depois no solo exposto, você pode observar que você vai ter principalmente a erosão por splash, que é a erosão por salpicamento, a erosão laminar, a erosão difusa, e que vão ser oportunamente, considerando o tipo de material do solo, oportunamente para a criação do sulco, da ravina e lá da Vossoroca. Né? Por isso atribui-se também a questão das práticas conservacionistas, da forma que você usa o solo, da forma como ela é utilizada. Né? No Brasil você tem hoje volumes de perda de solo que vão toneladas por ano. Né? E uma vez o solo perdido, ele não volta. O solo ele leva uma enormidade de tempo para se formar. Ele é um processo, ele é da decomposição de uma rocha. Então, precisa, questão, ter o intemperismo, o tempo, a matéria orgânica, os outros constituintes dessa relação da formação do solo. Aqui nós temos uma evolução de uma seção morfológica. Vou mostrar aqui para vocês, aqui esse bloco de diagrama, ele está inteiro e depois nós vamos falar dele compartimentado, separado. Então você tem aqui da transição, né, saindo de uma área bem úmida, né, passando para um semiárido, e voltando novamente para o úmido. Né? Observem, na fase climática úmida tem-se o espessamento dos depósitos de cobertura e aluviamento do fundo de vale, prevalecendo as formas convexas recobertas pela vegetação. O que eu falei da vegetação? A vegetação ela é importante principalmente para que ela intercepte a água da chuva ou a gota da chuva, ela cai com uma certa velocidade. E ela é também constituinte do processo de infiltração. A água cai sobre as árvores, a copa das árvores, ela escoa pelos troncos e também atua no processo da infiltração. No bloco 2, nessa transição para o semiárido, vocês podem observar aqui, com a retirada da vegetação, todo esse material que está aqui, ele vai se transformar nesse colúvio. Ou seja, olha essa linha aqui do material da área, como ela era anteriormente. Então, na transição para o clima úmido, semiárido, verifica-se o desaparecimento da cobertura vegetal com a retirada do material decomposto das partes mais elevadas pelas atividades torrenciais, como consequente o coluviamento no fundo de vale, material elaborado pela fase climática úmida anterior. Ou seja, na fase climática úmida anterior, você tem esse material todo que estava protegido. Com a retirada da vegetação, você tem esse material totalmente erodido. E esse material ele vai se transformar no que nós chamamos de colúvio. O colúvio ele é
esse material todo desagregado e que ele é retirado de uma área mais alta e vai ser depositado nas áreas mais baixas, consequentemente nos fundos de vale. Né? O colúvio em questão sotopõe os depósitos de cobertura da fase anterior. Você tem aqui aquela fase anterior, né? A fase úmida, que estava protegida, e o colúvio que estava aqui, que foi retirado e foi desagregado, ele vai ficar sobreposto àquela fase anterior do período úmido. Já na relação do semiárido, a desagregação mecânica provoca o recuo paralelo da vertente estrutural e a pedimentação da superfície, inundando os colúvios antecedentes. Aqui os pedimentos detríticos, né, recobrem os colúvios da fase antecedente. Vocês observem que nesse processo dessa evolução morfológica, você saiu de um processo de um clima úmido, que tinha uma base totalmente recoberta por vegetação própria, bem protegida. Nessa transição para o semiárido, esse material foi desagregado, transformou e virou o colúvio, e aqui já na fase, né, por conta do princípio dessa desagregação, dessa atividade de intemperismo químico, físico, biológico ocorrente nessa situação, essa outro material aqui que estava aqui embaixo, ele vai ficar sobreposto à fase coluvial. Só que esse material que está aqui em cima são pedimentos detríticos, são cangas lateríticas ou pissarra, né? E que esse material ele é impróprio para que você possa fazer algum tipo de cultura. Né? E voltando, novamente, fechando o ciclo, né? Voltando para a fase úmida. A incisão da drenagem promove a retirada de depósitos correlativos em função da reelaboração do vale, parcialmente testificado na vertente. As novas condições climáticas proporcionam o desenvolvimento da pedogênese com a reinstalação da cobertura vegetal. Vejam a importância da cobertura vegetal, principalmente para a manutenção do solo e, consequentemente, dentro de todo esse modelado dessa organização climática em tempos que o mundo vem passando. Tá? Slime, você está perdoado. Então, tudo ok aí? Dá um ok aí para quem, com exceção da Crisline, chegou agora, dá um ok aí. Qualquer coisa eu volto nessa fase aqui, a gente troca mais figurinha. Então, beleza. Então, vamos para frente. Hoje eu estou mais tranquilo. Na aula passada eu estava tenso, estava com uma dor de cabeça, você nem imagina. Estava ruim demais. Vocês perceberam, né? Vamos lá. Fisiografia fluvial. Tá? Agora nós vamos para a parte fluvial. Obrigado pelo horrível. De acordo com Cunha, né, geomorfologia fluvial engloba os estudos de água e das bacias hidrográficas. Enquanto o primeiro se detém aos processos fluviais e nas formas resultantes do escoamento das águas, o segundo considera as principais características das bacias hidrográficas que condicionam o regime hidrológico. Hoje já se trabalha com hidrogeomorfologia. Essas características ligam-se aos aspectos geológicos, às formas de relevo e aos processos geomorfológicos, as características hidrológicas e climáticas, a biota e a ocupação da terra. Para Cristofoletti, os rios constituem os agentes mais importantes no transporte de materiais intemperizados, das áreas mais elevadas para as mais baixas, dos continentes para o mar. A nomenclatura, contudo, é variada para os cursos de águas menores, tais como arroio, riacho, córrego, entre outros, reservando o termo rio para o principal e maior dos elementos componentes de determinada bacia de drenagem. Rio Paraná, Rio Jataí, Rio Tibagi, né? Rio Iguaçu, Rio Amazonas, Rio Tocantins, por aí vai.
Do ponto de vista geológico e geomorfológico, o termo rio aplica-se exclusivamente a qualquer fluxo canalizado, por vezes empregado para se referir a canais destituídos de água. Existem alguns canais de rios que eles são alimentados pelo lençol freático. Então, muitos rios eles podem até secar, mas fica um leve filete, né, no curso fluvial, ainda que ele consegue ainda fazer essa troca com o lençol freático. Quando você tem um lençol freático muito abaixo do nível de base desse rio, infelizmente ele tende a secar em determinados momentos do ano. De acordo com o período de tempo, né, durante o qual o fluxo ocorre, distingue-se os seguintes tipos de rio. Então, nós temos, para os rios, nós temos uma tipologia. Perenes, há fluxo todo ano, né? Ou pelo menos 90% do ano, e o canal é bem definido. Né? Atenção para isso aqui. Intermitentes, de modo geral, só há fluxo durante a estação chuvosa, né? 50% do período ou menos. E os efêmeros, né? Só há fluxo durante as chuvas ou períodos chuvosos, e os canais não são bem definidos. Então, são rios aqueles que vão aparecer a partir de um período de grande precipitação, porém eles não têm uma drenagem bem definida. Eles correm ali lentamente, quando a precipitação cessa, eles cessam também. Tá? Então, quando eu peço atenção para isso daqui, porque geralmente isso cai na prova, não sei porquê. A classificação genética ela foi proposta por Orton, que considerou os cursos de água em relação à inclinação das camadas geológicas. Tá? Então, você tem a tipologia dos rios, os tipos de rios, perenes, intermitentes e efêmeros, e você tem a classificação dele em relação às camadas geológicas. Né? Quais são eles? Os rios consequentes, insequentes, obsequentes e ressequentes. Então, você tem rios consequentes. Voltei. Vocês não precisam escrever nada, é só prestar atenção que eu vou postar. Como eu falei no início, se vocês desejarem ter esse slide esse material em primeira mão, que hoje ele está pronto, me desculpando que eu não passei anteriormente, porque ia passar fatiado para vocês. Vocês me mandam um e-mail, eu mando para vocês hoje, amanhã, domingo, e vocês já ficam aí. Segunda-feira, quando chegar lá no portal, na plataforma, as outras pessoas, os outros colegas que não estão participando no momento, também vão ter acesso, né? Sem problema. Então, rios, não falei? Consequente, obsequente, ressequente e insequente. Rios consequentes. A sua direção obedece ao mergulho das camadas geológicas. Constituem-se os rios principais da drenagem. Cortam as escarpas, os vales, né, muitas vezes profundos. Exemplos aqui, o rio Iguaçu, o rio Ivaí e o rio Tibagi. Tá? Os subsequentes. Eles acontecem normalmente ao pé das escarpas. São extensões menores dos rios consequentes, dos quais são afluentes, normalmente desaguando em ângulos retos. Alojam-se em regiões de mais fácil erosão, ou seja, sobre camadas geológicas mais friáveis, ou em linhas de falhas ou de fraturas. Os obsequentes. São rios de traçados curtos e afluentes dos rios subsequentes. Correm em direção contrária a um rio consequente. Nascem e descem nas escarpas. Estou falando de consequente, ressequente, insequente, obsequente. Isso dá um nó. Mas você lê, e vou mostrar um outro material para vocês aqui, vocês vão entender onde que eles estão localizados, considerando as camadas geológicas. E os ressequentes. Nascem em níveis mais baixos que os consequentes, mas têm a mesma direção destes. São afluentes dos subsequentes e nascem no reverso da escarpa.
Vou mandar aí para todo mundo meu e-mail, para quem ainda não tem, e manda um e-mail para mim e eu mando o slide para vocês. Beleza? Vou prometer hoje, vou chegar em casa mais tarde, é meio cansado, mas amanhã de manhã, não tenha dúvida que eu posto para vocês. Vamos lá. Olha aqui o que eu falei para vocês. É uma imagem bonita para você agora compreender essa questão do consequente, ressequente, obsequente, insequente. E você vai enviar um e-mail para mim, aí eu devolvo o slide para você. Porque eu não vou, sinceramente, eu não vou ter como pegar o teu e-mail agora, acessar, ou anotar, tá bom? Você manda lá o e-mail, professor, manda um slide para mim, sem problema, manda. Então você tem aqui, eu falei para vocês, o rio consequente é aquele que ele está dentro de uma parte mais estrutural. Ele é reto, paralelo, né? O subsequente, ele está aqui, ó, nessa região. Ele nasce geralmente numa escarpa, né? Então você tem aqui os rios subsequentes nessa. Ele é o quê? Ele é afluente de um consequente. O obsequente, ele nasce numa escarpa e ele é afluente de um subsequente. O ressequente, ele nasce em áreas mais planas e paralelas e ele é afluente de um subsequente. E o insequente é aquele que ele está espraiado, está mais espalhado, né? Uma drenagem mais espalhada e que ela não tem uma forma, ou dizendo assim, ela não se atribui a uma forma muito direcionada. Então, esse material, você vai encontrar outros materiais assim, entendeu? Lógico, isso aqui eu modifiquei, coloquei os números, né, num determinado local, porque você não encontra. Você encontra algumas letrinhas aqui, né, C de consequente, subsequente, ressequente, mas as outras letrinhas estão perdidas aqui dentro desse bloco de diagrama. E aqui você vê as estruturas, né, dobradas, as sinclinais e as anticlinais, nas camadas, principalmente aqui você já teve, ó, uma falha, né? Aqui nesse caso aqui a capa desceu em relação à lapa, então você teve aqui uma falha normal, né? Você tem uma falha normal. Tipos de leito, né? Lembrando que todo esse material eu organizei pelo aquele livro da geomorfologia que foi enviado para você, está lá no material complementar. Não está na mesma ordem, porque essa sequência segue a ordem natural da parte da geomorfologia fluvial. Tá? Então você tem aí o tipo de leito. O leito fluvial corresponde ao espaço ocupado pelo escoamento das águas. O escoamento das águas, a ocupação das casas, a ocupação humana, a retirada da vegetação, dragagem para retirada de areia, que, se não me engano, é o rio de Bagi, né? Você tem retirada de areia. Então você tem aqui o terraço fluvial, as árvores, você tem aqui o leito maior excepcional, outro terraço, um leito menor e um leito de vazante. Esse leito de vazante aqui é quando você está naquele período máximo da estiagem, que você tem apenas esse fluxo correndo dentro desse fundo, desse vale fluvial. E o dique marginal. Como é formado o dique marginal? O dique marginal ele é resultado da diminuição da força do fluxo da água. O fluxo da água ele vai estar concentrado, logicamente, na vazante, ele vai estar concentrado principalmente nessa parte mais central. Com a diminuição aqui, aquele sedimento mais grosseiro, ele vai sendo depositado nessa margem, criando um dique marginal. Então está aqui, o leito menor é o leito normal, onde escoam normalmente as águas.
O leito de vazante, o rio na época da seca ou da estiagem, que eu falei para vocês. Leito maior quando acontecem as cheias, né? Ou seja, dependendo do volume de cheia ou da situação no momento, essas águas elas podem extrapolar. Por isso que ele é leito maior ou excepcional, né? O leito é ocupado durante as grandes cheias ou inundações, principalmente quando chegar aqui próximo dessas árvorezinhas aqui, é uma inundação severa. Considerando dentro da questão da morfologia fluvial, nós temos aqui os padrões de drenagem. Os tipos de rio, o rio em relação às camadas geológicas, os tipos de leito e agora os padrões de drenagem. Você tem esse padrão dendrítico, né? Ramificações da hidrografia semelhantes a galhos de árvore, comuns em terrenos de rochas cristalinas ou regiões sedimentares. Eu acho que isso aqui vai ter na prova. Paralelo. Canais principais regularmente espaçados e paralelos e subparalelos. Vocês observam aqui, por conta da dinâmica do material, né, geológico e do material geomorfológico, ou dessa organização do relevo, você tem essa drenagem praticamente paralela. Tá? Aqui, o treliça, olha a formação do treliça. Tá? Uma drenagem de direção dominante com uma outra secundária em direção perpendicular a ela. Uma desorganização fluvial. Tá? Você tem aqui a retangular, que é uma forma de uma rede perpendicular com duas direções igualmente. Então, você tem nascente, um curso principal, nascente, e até você ter essa organização do curso principal. Possivelmente, o curso principal é esse aqui, direcionado para essa região. Radial. Cursos fluviais para fora do centro, ou seja, eles nascem nas áreas mais altas e drenam para as áreas mais baixas. Né? O anelar, os rios principais têm um padrão circular com canais tributários em ângulos retos. Algumas formas dessas daqui não são tão visíveis na superfície, mas elas ocorrem. Classificação da drenagem. Né? A drenagem ela pode ser exorreica, endorreica, criptorreica ou arreica. Né? Mas ela tem relação com a subsequente, obsequente, ressequente e insequente? Em alguns casos, sim. Drenagem exorreica. Os rios chegam até o mar direto ou indiretamente. Ou seja, aquela drenagem que ela nasce no continente e direciona ao mar. Então, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas, eu posso dizer que é uma drenagem exorreica. Né? A drenagem endorreica, dentro, interno, os rios não chegam ao oceano, eles ficam dentro do continente e desaguam em lagos. Né? A criptorreica é a drenagem subterrâneas, principalmente de regiões calcárias. Nós temos uma drenagem criptorreica aqui em Ponta Grossa, temos o rio Quebra-Erna, que é lá, que é aquele que é da margem, que é afluente do rio Quebra-Pedra, que está na região ali do Buraco do Padre. Tá? Drenagem arreica, ela acontece em climas áridos, secos, desérticos e sem um padrão definido. Os tipos de canais. Tá? Então você tem a classificação da drenagem, que é uma coisa, e os tipos de canais que são outros. Então são canais o meandrante, anastomazado, retilíneo. Aqui eu estou mostrando para vocês essa imagem de um canal meandrante. Tá? São canais que apresentam curva nos traçados dos rios, largas, semelhantes entre si, resultante do trabalho corrente de escavação da margem côncava, na zona de maior velocidade, e de deposição na margem convexa de menor velocidade. Vocês observam aqui que esse rio, né, que é da bacia amazônica, ele ainda está em formação. Tá? Vocês observam que no momento lá atrás,
esse meandro, esse rio, ele fazia esse circuito, com essa configuração. Passou o tempo e ele recuou, quebrou aqui e juntou. A mesma coisa que aconteceu aqui, deixando esse meandro abandonado. Naturalmente, pela força eu não sei te informar, só pegando um mapa hidrográfico para saber, mas ele não é um rio muito pequeno, não. Tá? Então, vocês observam aqui a força cinética da água batendo nesta área aqui, ou neste paredão, ela vai forçar e vai encontrar um material menos coeso. Né? E encontrando esse material menos coeso, ela vai quebrar. E quebrando essa relação, essa dinâmica, essa relação aqui, ela vai, logicamente, juntar e migrar com essa outra área do rio. A mesma coisa pode acontecer aqui. E, logicamente, abandonando inúmeros meandros. Olha esse canal anastomosado. Essa aqui é o descongelamento da tundra, né, que é um tipo de vegetação específica de áreas de clima bem gelado, né, clima frio, durante todo o inverno. É o delta do rio Lena, na Rússia. Descongela na primavera e esvazia para o Oceano Ártico. Né? Ou seja, se ele sai da área continental e drena para o oceano, qual é o tipo de drenagem? Olha que maravilha, que bonita, que imagem. Né? Aqui você tem rios anastomosados, você tem uma parte mais retilínea, você tem abandono de meandros, com formação de pequenos lagos. Olha aqui, observa aqui esse abandono de meandro. Né? E você tem uma drenagem, sabe, muito interessante. Parece dendrítico, mas não é. Essa aqui é uma imagem de satélite do Rio Negro, lá no Amazonas. Tá? Vocês observam aqui a cidade de Manaus. Esse aqui com certeza deve ser o Rio Urubu, rio próximo de lá, que está nessa falha estrutural aqui. Observe, olha a formação dos canais. Né? Eles são caracterizados por apresentarem grande volume de carga de fundo, que conjugado às flutuações das cargas ocasionam sucessivas ramificações. Vocês observam essas ramificações. O Anavilhanas é considerado um canal, um trecho de rio anastomosado, que fica lá em Novo Airão, lá no estado do Amazonas. E você tem aqui por essa combinação de cores da imagem do satélite, não dá para perceber muito, principalmente, né, a carga de fundo dele que vai sendo, a carga que ele vai carregando que vai sendo depositada. Tá? Bom, existem vários fatores de erosão que desenham o relevo formando paisagem geomorfológica. Um dos principais tipos você tem da erosão fluvial. Da erosão fluvial você tem a corrosão, a corrasão, a cavitação e a evorsão. Que é cada um desses. Isso aqui são processos erosivos fluviais. Atenção. Corrosão é um processo químico, tá? Em que os rios transportam em maior quantidade os carbonatos, 80%, 13% de sulfatos e 7% de cloretos. Eles reagem com os elementos químicos das rochas, no fundo e na margem, acontecendo a decomposição. Corrasão já é um processo físico, embate das águas com os sedimentos, areia e seixos, é a partir do conjunto de choque, atrito e desgaste. Cavitação já é uma ação hidráulica, desgaste pelo embate nas margens dos rios, nos orifícios das margens cheios de ar, e o embate das águas provoca minúsculas explosões de ar, desagregando a rocha. Evorsão, movimento turbilhante das águas carregadas de areia e seixos,
que escavam um fundo rochoso formando caldeirões, panelas ou marmitas gigantes. Observem a força da água e o turbilhonamento, e mais adicionando principalmente esse material mais grosseiro. Você tem a corrente, você tem o material grosseiro, o turbilhonamento, né, e um leito rochoso. Formam-se redemoinhos, né, e esse material desagregado, esse material que é arrastado, ele faz esse friccionamento e funciona como uma furadeira, né, criando essa marmita e depois, possivelmente, evoluindo para uma marmita gigante, né. Observa aqui essa marmita que foi essa marmita gigante na rocha, no fundo, no leito do rio. Aqui tem duas, né? Isso aqui são fotos particulares, né? Aqui é no Capão Gaonça, aqui em Ponta Grossa, né? Tem essas marmitas e tem outras maiores. E aqui essas outras marmitas menores, né? Na margem esquerda do Rio Rolante, lá no Rio Grande do Sul. Né? Então vocês vejam o poder erosivo que a água tem com mais um material grosseiro, com um turbilhonamento desse material, acaba causando esse fenômeno. Transporte dos rios. Solução: carga dissolvida, substâncias químicas em solução na água. Cloreto de sódio, por exemplo. Sua precipitação se dá pela evaporação. Suspensão: carga em suspensão. Lembra das partículas mais finas que eu falei, que eu mostrei naquela imagem lá no Rio Chapuri, lá no Acre? Né? As partículas finas são carregadas pela correnteza, né? Ela dando aquele aspecto, então, um agregamento dessas partículas finas dão aquele aspecto mais avermelhado e barrento aos rios. O deslizamento, rolamento, saltação e saltificação. Carga de leito, areia, secos, seixos e blocos rolados no fundo, colididos um com o outro, e eles vão se moldando e vão diminuindo e vão formando, saindo de blocos maiores, passando para seixos até ficar num padrão mais arenoso. Por que isso aqui está em vermelho? Lembrete. A quantidade dos sedimentos transportados por um rio indica que a sua capacidade. Então, quando você observar um rio, fulano de tal, determinado rio na superfície, ele é capaz, mas ele não é competente. Por que ele não é competente? Considerando o tamanho dos sedimentos. Ou seja, para que ele possa fazer essa relação com competência, né, os sedimentos precisam ser maiores, os blocos. Né? Então, a quantidade dos sedimentos transportados por um rio indica que ele tem uma capacidade. Então, voltando para aquele rio, né, lá no Chapuri, lá no Acre, ele é capaz. Porém, o tamanho dos sedimentos que ele carrega, ele não é competente, porque para ser considerado competente, ele precisa carregar blocos maiores, os sedimentos maiores. E para finalizar, eu trouxe essa imagem, né, esse GIF, que demonstra a evolução dinâmica de uma área. Essa imagem aqui, ela foi produzida, e esse rio é o rio Ucayali, lá no Peru. Né? Então, vocês observem que, lembra que eu falei daquela questão, vai voltar aqui novamente, ele foi, forçou, abandonou esse meandro, e foi para cá, e foi mudando, e ó, a força erosiva, a questão da margem côncava, da margem convexa, e a deposição desse material, porque isso aqui, essa relação, essa sobreposição de imagens, ela foi feita, logicamente, em vários momentos. Posição no momento mais chuvoso, você observa um momento de maior nebulosidade, um momento mais seco. Então, ela é de 86 para 2013, se eu não estou enganado. Né?
Então você tem aqui essa, e ó, você tem aqui, você anteriormente aqui, ó, você tinha um lago, né, esse lago ele foi, fundiu, e esse lago ele foi tragado pelo rio, tá? Com essa mudança, principalmente nesse direcionamento. Você teria também essa outra drenagem aqui, ó, e que com a mudança, logicamente, na dinâmica, essa drenagem ela conseguiu se localizou e juntou aqui. Tá? Na imagem, por si só, você já vê que já existiam anteriormente alguns outros meandros abandonados, essa mudança na vegetação. Essa vegetação aqui é uma vegetação mais densa, né? E essa vegetação, principalmente na margem aqui, ou dessa margem, vocês observem pela coloração, né? Que aqui é a planície de inundação desse rio. Então, em tempos mais antigos, ele praticamente alcançava toda essa área aqui, ó, da planície de inundação dele. E, logicamente, com essa mudança na dinâmica fluvial, esse meandro ficou para trás. Aqui tinha um outro meandro, mas lagos que ficaram, obviamente, por conta dessa planície de inundação. E essa área, principalmente, que está aqui mais preservada, com essa vegetação mais abundante, num porte maior, você tem até uma rede de drenagem para observar aqui, né? Ela está na área mais alta. Então, essa aqui é a parte fluvial, né, que tem. Gislaine, a época de cheia tem mais água, por isso muda o curso ou é naturalmente? Nas épocas de cheia, principalmente porque dentro do tempo geológico, os rios eles vão saindo de uma situação, ou seja, ser mais jovens, uma relação mais senil. Então, você vai pensar, um rio senil, são os rios mais velhos, os rios mais que já têm uma certa idade e que eles já encontraram o curso principal, ou o seu curso final. Quando ele está, principalmente nessa configuração, ele está em busca ainda da reorganização do canal fluvial. Então, ao longo do tempo, o volume de precipitação, a força cinética que ele vai fazendo, principalmente, ó, sempre se observa aqui, Gislaine, a força que ele vai fazendo aqui e junta com essa aqui já forma o curso principal e abandona esse meandro. Tá? Então, a relação ela é bem mais organizada, né? E essa dinâmica fluvial, sinceramente, ela é apaixonante, ela é muito bacana de você estudar isso daqui. Tá? Bom, eu queria saber de vocês se está todo mundo ok, estão satisfeitos com a explicação, ou se querem trocar mais alguma ideia, alguma coisa parecida. Obrigado pelos 15 que ficaram aí. Né? Manda um e-mail. Eu vou, assim, no caso não prometo hoje, mas amanhã eu já mando para vocês esse material. Eu vou zipar esse material, porque ele está bem pesado, ele está bem pesadinho, né? Eu vou zipar, ou então vai ter um link que você vai lá e clica no link e baixa, tá bom? E eu agradeço aí, e eu quero só trocar uma figurinha com vocês aqui agora, do que dei uma lida naquele material que vocês têm. Essas partes, deixa eu voltar aqui. Essas partes que estão em vermelho, que eu estou chamando a atenção, obviamente, né? Não é por acaso. Estou chamando a atenção nessa questão do tipo de leito, né? Nessa parte conceitual dos rios, né? Nessa parte conceitual aqui, principalmente dos tipos de rio, né? Na conceituação da fisiografia fluvial, né? Erosividade e erodibilidade, né?
essa parte de intemperismo, o que são processos endógenos, exógenos, e dá descreve o processo endógeno é isso, exógeno é aquilo, um exemplo do endógeno, um exemplo do exógeno. Tá? E deixa eu ver o que mais. Dos processos endógenos ainda, dessa parte dessa conceituação, dos níveis de abordagem da geomorfologia, o que é geomorfologia aplicada, o que é regional, o que é continental, né, o que é climática. Isso é bom dar uma estudada, já caiu no material anterior, né? Pode ser que caia novamente, mas com uma outra vertente, com uma outra organização. A conceituação de geomorfologia. Elon, ela vai estar disponível, eu acredito que daqui, acho que lá terça-feira ou quarta-feira já deve estar disponível para vocês novamente. Tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem me acionar lá pela plataforma ou passo um e-mail. Vocês têm também aí a ajuda da Gisele, sempre prestativa e sempre atenta a essas solicitações. Tá? A questão dos movimentos de massa, né? O que é rastejo, o que é um deslizamento, né? O que é um escorregamento. Tem muito material bom na web também. O que é o movimento de massa, né? Quanto à questão do estudo integrado do relevo, né, a compartimentação, levantamento estrutural, fisiologia, considerando os níveis de abordagem, né, e o conceito de geomorfologia. O que é geomorfologia para você? Tá? Não esqueça que quem vai corrigir a prova de vocês sou eu, tá? Não vamos ser os tutores. Então, eu vou observar algumas coisas também, principalmente dessa parte conceitual. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem mencionar. Tem a Gisele. Muito obrigado a todos que ficaram até aí, 20 horas e 33 minutos, 1h30. A gente conseguiu. Eu posso dizer que eu estou praticamente parcialmente satisfeito, porque eu não consegui passar, não dá tempo de passar tudo. Tá? Se você for pegar caixinha por caixinha e explorar isso, você tem uma aula de 1 hora, 2 horas para determinado ponto dentro da geomorfologia. Mas isso aqui foi o que eu consegui sintetizar para que a gente pudesse ter esse debate, essa aula, né, aqui na web. Obrigado aí novamente, boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Para quem vai trabalhar, bom trabalho, para quem não vai, bom descanso, né? E até a próxima. Valeu? Abraço, Leni, Crislene, Francidanéia, Rosinéia, Kelly, Erlon, Solange, Gisele, valeu, obrigadão. Obrigado mesmo. Bom final de semana para vocês. Não tem atividade, tá? Como eu falei na aula anterior, não tem atividade. Isso aqui era para a gente finalizar, fazer esse bate-papo e tentar avançar. Tá? Boa noite, até a próxima. Espero revê-los em breve. Abraço para todo mundo aí.